do 7, do verso 17 ao verso 22. É um trecho tirado do sermão do primeiro mártir cristão de nome Estevão. Diz o verso 17: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse rei, usando-lhe astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo de crise, naturalmente, nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa do seu pai e, sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Texto mais do que conhecido, mas ao mesmo tempo um texto riquíssimo em termos de substância, conteúdo, de lições que cada um de nós tem tirado, ou tirar hoje, e com certeza que não vamos esgotar esta mina e vamos continuar a tirar enquanto estivermos neste mundo e nos debruçarmos neste texto. Quero realçar nesta fase inicial da nossa reflexão é que o Moisés nasce num país, numa região, num território que ainda hoje é uma referência em várias áreas do conhecimento e dos países mais visitados do mundo por causa da sua história, por causa do seu passado. Queria refletir com os irmãos, o tema é muito comprido, não consegui condensar, encontrar palavras para condensar isto. Eu quero dizer que, meus irmãos, graus acadêmicos, anjos da guarda, amuletos, santos de devoção não podem substituir de modo nenhum para o crente o Deus de Abraão, o Deus de Moisés. Diz aqui o verso 22, além do verso 21, que tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Talvez nenhum de nós aqui foi criado principescamente, mas graças a Deus fomos criados. Tivemos um pai, tivemos uma mãe que, com mais ou menos limitações, deram-nos a oportunidade de nos desenvolvermos num terreno que eles realmente
lavraram, adubaram, estrumaram e fizeram tudo para que chegássemos até onde chegamos. Mas os relatos que vamos lendo acerca da formação dos filhos dos grandes, dos reis, dos condes, enfim, normalmente não brincavam nem brincam em serviço. E Moisés, tendo tido esta oportunidade, os faraós não brincaram em serviço. De tal maneira que os efeitos dessa educação são registrados aqui no verso 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e, como consequência, ele era poderoso em suas palavras e obras. Mas este homem assim tão instruído, obtendo, na altura, o que se podia obter, os graus acadêmicos que fossem necessários. E, naturalmente, não podia estar abaixo de qualquer outro cidadão. Ou foi preparado para ser o melhor dos melhores. Mas não foi isso interessante que habilitou 100% Moisés para fazer tudo quanto fez na vida. Sem dúvida nenhuma que a instrução, a cultura, aquilo que aprendeu, aquilo que lhe foi proporcionado, foi uma boa mochila, enfim, para a sua caminhada neste mundo. E faz todo sentido que os nossos filhos ou netos procurem tirar o melhor rendimento possível dos recursos que hoje são colocados ao seu dispor em termos de ciência e de conhecimento. Moisés, em primeira altura, como todos nós sabemos, foi escolhido por Deus e desafiado a desempenhar uma função que ele nunca esperou. Diz Êxodo capítulo 3, verso 10. Êxodo capítulo 3 e o verso 10 diz o seguinte: Deus a conversar com Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Toda a formação que Moisés fez no Egito, nas mais diversas áreas do conhecimento, basta nos lembrarmos, a título de exemplo, que os egípcios foram uma referência, por exemplo, na medicina, aquela história das mumificações implicava conhecimento, domínio do corpo humano, para poder abrir e tirar o que deviam tirar, para preparar o corpo para, enfim, a outra vida, como eles queriam. Dizem os que estudam estas coisas que os egípcios, para além daquilo que está à vista de qualquer
visitante ou turista, são as famosas pirâmides. Eles fizeram realmente grandes avanços em muitas outras áreas. Diz que o calendário, por exemplo, coisa para nós banal, teve origem no Egito. E a propósito do rio Nilo, por causa tanto das cheias, periodicamente aconteciam, eles começaram a notar aquilo porque era importante, e nós de vez em quando aqui no país sofremos disso, né? Que as culturas, as plantações, as sementeiras, as colheitas fossem realizadas em tempo devido. E para isso era preciso controlar o tempo. Um exemplo banal, meus irmãos, da agricultura, no campo dos cereais do nosso país, um país pequeno, mesmo assim, a variedade de milho, por exemplo, que se semeia aqui no norte, é diferente do que se semeia no sul do país, sobretudo a partir do Ribatejo, porque aqui chove mais, também o frio chega mais cedo, e no sul do país não. E então tem que fazer aqui um milho que tem um ciclo curto, ou chamado ciclo de 90 dias, de 3 meses, enquanto ali na zona de Santarém pode ir até 4 meses, porque o tempo permite, a propósito do calendário. Diz que os egípcios, portanto, eles foram tão longe, inclusive, que chamemos assim, criaram os primeiros anticonceptivos. Diz que foram eles e os hindus que criaram os primeiros anéis, alianças. Isto é pronto que eles chegaram à conclusão, no entendimento deles na altura, que era preciso garantir a sobrevivência do coração do outro, né? E então fez numa fita, enrolavam no dedo da pessoa amada, de modo que mesmo morto, o coração continuasse, em termos sentimentais, de amor, a bater pela pessoa amada, né? Chamamos uma espécie de uma amarração na linguagem, digamos, da superstição. Para esta missão, no capítulo 13 de Êxodo, verso 10, o Egito não preparou o Moisés. Daí que, meus irmãos, o cristão não pode, de forma nenhuma, esquecer que, para além da competência científica ou técnica, precisa de estar habilitado espiritualmente para desempenhar a sua responsabilidade. Continuando, meus irmãos, no capítulo 23 de Êxodo, temos estas palavras. Êxodo 23, verso 20. E eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Deus entende que Moisés precisa de estar acompanhado ou de ser acompanhado.
Só que, verso 23 em diante, diz o seguinte, no mesmo capítulo 23, agora verso 23. Porque o meu anjo, há aqui uma ligeira diferença no texto, meus irmãos. O verso 20 diz que um anjo, é indefinido. O verso 23 diz, o meu anjo. A questão é o mesmo anjo ou é diferente? Continuando a ler neste o capítulo 23, agora 24 em diante, reparem, meus irmãos, aquilo que Deus vai colocar ao dispor de Moisés. Porque o meu anjo, verso 23, irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus, portanto, os antigos habitantes daquela zona do mundo, Palestina, e aos fariseus, os cananeus, heveus, jebuseus, e os destruírem. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, enviarei o meu terror de diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem contra a ti. Temos aqui Deus aplicar como uma espécie de um princípio de equilíbrio ecológico, né, para que a bicharada não seja tal que as condições de habitação para as pessoas fiquem complicadas. Ainda há uns dias atrás dizia que, sobretudo aqui na Zona Norte, que já temos javalis a mais. E então que é preciso abater um número X para, digamos, estabilizar e contrabalançar a sobrevivência de uns e também de outros. Verso 30, pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que seja multiplicado e possuas a terra por herança. Verso 32, não farás aliança com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, certamente será um laço para ti. Nesse texto, Deus dá um conjunto de garantias a Moisés e ao povo de Israel em geral, que realmente podia-se dizer que, e pronto, tinham chegado ao paraíso. Mas chegamos ao capítulo 32 deste mesmo livro, Êxodo, a partir do verso 1, mas vendo o povo, 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós.
Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Bem, todos nós sabemos que Deus tinha chamado Moisés para ter uma conversa em privado com ele e de atribuir mais uma grande responsabilidade. O povo não tem dificuldade em esperar e desespera, e então resolvem arranjar a solução deles. Verso 12: E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-mo. Diz então que o verso 4: E ele, Arão, os tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele o famoso bezerro de ouro. Claro, nem Moisés, nem o próprio Deus gostaram desta prática. E Deus vai reagir a esta tentativa de encontrar uma alternativa para Deus. E diz o verso 7: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de ouro. Verso 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ele decide realmente fazer uma limpeza. E quando ele que vai acabar com eles. E Moisés, verso 11, diz: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão. Moisés suplica. E será que Deus vai atender a oração de Moisés? Diz o verso 14: Então o Senhor desistiu ou arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus, ao ver aquela celebração que o povo estava a fazer, a volta, e por causa do bezerro de ouro, bem, tinham encontrado um substituto para Deus. Já não precisavam de Deus para nada. Aliás, dizem que foi, portanto, quando dançam e pulam à volta do bezerro e cantam e tocam à volta do bezerro, dizem que foi aquilo que os tirou da terra do Egito. E Deus diz: realmente isto é demais. E decide aplicar-lhes o devido corretivo. Diz que vou acabar com eles. E Moisés diz: não pode ser. Eu vou pedir ao Senhor misericórdia, bondade. E será que Deus vai atender? Diz que sim, que Deus vai atender. Um pouco mais à frente, meus irmãos, no capítulo 33, a partir do verso 12, o seguinte: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo.
e tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atente que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Parece que Deus decide então desdizer o que há pouco tinha dito. Que já não queria saber daquele povo para nada. Que o ia destruir completamente. Moisés ora e Deus diz, pronto, está bem. Eu dou-lhes mais uma oportunidade. E Moisés diz ao Senhor, então, e agora? Meus irmãos, Deus garante a Moisés este verso 14. Irá a minha presença contigo. Já não é só um anjo, já não é só o meu anjo, mas irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Perante isto, Moisés diz ao Senhor, vamos aqui selar isso. Com realmente um grande aperto de mão e um abraço. Verso 15 diz, então disse-lhe, Moisés agarra-se, esta palavra do Senhor diz, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui ou sair daqui. Minhas irmãs e meus irmãos, só Deus sabe o que cada um ainda tem para caminhar. Quer ao nível individual, ou de família, ou de igreja, ou de negócio. Há um episódio, meus irmãos, que está em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, que importa lembrar. 1 Crônicas 21, do verso 1 até 13. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Porque procura isto, meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Joabe bem queria demover o rei. Diz, Senhor, não vamos por aí. Deus sabe quantos somos. Não precisamos de contar. Mas o rei insiste e o Joabe acaba por ceder. Verso 4, e porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, porque saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém.
E Joabe deu a David a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espadas, preparados para a luta. Dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim, por razões óbvias, não foram mobilizados para esta guerra, porque eles tinham outras estas funções. Só que o verso 7 diz: e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que Deus feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se é servido tirar a iniquidade do teu servo, porque portei-me loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gad, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor. E eu peço atenção dos irmãos para esta parte, principalmente. Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. Deus envia alguém e diz: olha, isto não pode ficar assim. Eu tenho que disciplinar David. Mas tenho aqui 3 propostas. 3 tipos de castigo, 3 tipos de disciplina. Verso 11: Gad veio a David e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, a primeira opção, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. É a segunda opção. Ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. E agora, vê, pois, agora que resposta é de levar a quem me envia. E o nosso irmão David põe os neurônios a trabalhar. Eu tenho que escolher uma das 3 propostas. Meus irmãos, a resposta de Davi, verso 13. Então, disse Davi a Gad: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Meus irmãos, Davi escolhe e diz: não, eu prefiro que seja Deus a castigar. Prefiro que seja Deus a castigar. E ele justifica porque que escolhe que seja Deus a tratar com ele em termos de serviço e tratamento. Estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Peço que um irmão encontre em Jonas, capítulo 4, verso 1 e 2. Se faz favor. Jonas, capítulo 4,
o verso 1 e 2. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Virou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja, meus irmãos, como a Bíblia se explica por ela mesma. Davi não apenas diz então, Senhor, não posso fugir do castigo, mas eu aceito que sejas tu a tratar. E Jonas fica desconcertado, furioso, por Deus ter suspendido de aplicar o castigo que seria sobre os ninivitas. E Jonas disse: pois, eu já sabia, né, que tu ias ter pena deles, ias ter misericórdia. Meus irmãos, em jeito de conclusão, o nosso irmão Moisés, sabendo tudo isso, por isso é que ele insistiu: Senhor, eu prefiro a tua companhia. Eu não dou um passo se tu não fores comigo. Porque a misericórdia do Senhor é de geração em geração. Por isso é que dizemos, nem graus acadêmicos, anjo da guarda, estamos na época do chamado Santos Popular. Vamos lá, eu Santo Antônio, eu São João, eu São Pedro, outro, eu não sei o que é isto. E a gente que se agarra a essas coisas, né, de tal maneira que a entrada da casa ou no tabuleiro do carro ou noutra coisa qualquer, alguns até a entrada da quinta, enfim. Mas a presença que devemos fazer tudo por tudo para garantir que esteja conosco, que nos acompanhe, é a presença de Deus. Porque as suas misericórdias são muitíssimas. Seja essa opção.